Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula passada nós falamos sobre custo de produção, né? Por que foi importante a aula passada, né? Porque ela estabelece um pouco e ela cria um pouco esse valor gerado, né? E pensado antes de se produzir uma peça audiovisual. E a aula de hoje, o objetivo dela é fazer com que você compreenda como contar a história visualmente, identificando elementos que vão te ajudar a mensurar, né, o que? O seu custo de produção. Porque isso é muito curioso, e não importa se a gente está falando de cinema, se a gente está falando de comercial, de televisão, se a gente está falando, se a gente está falando de produção fotográfica, se a gente está falando de um comercial para stream, para redes sociais, ou se a gente está falando comercial para o YouTube, não importa. O custo de produção é o elemento chave para que você consiga estabelecer a possibilidade e alinhar com a unidade visual daquilo que está sendo feito em relação àquilo que foi imaginado, criado, né? E a aula de hoje ela tem total alinhamento com isso, por quê? Porque ela estabelece um pouco como será essa história, como você vai construir esse comercial. Então tá, fomos contratados, somos uma agência, somos uma produtora e nós precisamos desenvolver um comercial para o cliente X de 15 segundos. Legal, nós vamos fazer. Quanto custa isso? Né? Como é que a gente faz isso? Como é que eu viabilizo isso? Como é que eu entendo o que eu tenho que produzir? Como é que eu vendo essa ideia? Né? E a aula de hoje ela tem essa função de esclarecer que a venda de uma peça audiovisual ela é muito relativa ao nível de produção. O que estabelece esse nível de produção é o custo da produção. E para a gente poder alinhar tudo isso e orçar, né, precificar o seu trabalho em cima daquilo que você faz e fazer o orçamento em cima da sua precificação, ela depende muito de procedimentos. E esses procedimentos, quando você vai fazer um vídeo, você depende de contar histórias. Você precisa trazer aquela ideia mental para o visual, né? E para você contar isso, você contextualiza em tomadas, né? Em cenas, em instantes, em enquadramentos. O que a gente vai ver naquela cena, quais são os elementos que estão contextualizando aquela história. Então, olha só que legal. Dentro da história, né, você tem que ter o que? As tomadas, os quadros importantes para você poder contar a história. É como um livro, né? Principalmente na alfabetização, os livros infantis eles são mais ilustrativos, para tentar estabelecer um elo de ligação entre aquilo que está sendo contado mentalmente e visualmente. Aí você vai ver com o tempo, os livros eles acabam, você vai amadurecendo e os livros eles começam a ter menos ilustração para que você consiga criar imagens mentais maiores. Porém, quando você tem uma ideia, uma criação e você vai passar isso para o seu público, né? Então, eu sou um cliente que contratei a agência X e eu preciso divulgar esse comercial. Então, desse cliente para a agência e da agência para divulgar o material, a gente está tendo ideias, brainstorms, a gente está tendo insights, e em cima desses insights estabelece uma história. Legal. Essa história ela está onde? Ela está no nosso mapa mental, ela está no imaginário. E você dialogando, tomando a decisão, você vou fazer essa história. Aí para você fazer essa história, você tem que torná-la ilustrativa. Né? Você precisa mostrar, contar a historinha para que o cliente entenda e aprove o orçamento. Olha que interessante. Né? É como um livro. O cliente ele não entende o que está na sua cabeça, então você tem que torná-lo mais ilustrativo. A partir do momento que você começa a ser compreendido pelo cliente, você vai perceber que cada vez mais contar a história para o cliente é menor, mas para o público final sempre vai ser importante. E aí que entra essa aula de hoje, né? Que essa aula de hoje ela é o início das aulas, onde a gente vai conhecer as técnicas de captura e de produção audiovisual, né? Focado no áudio e no vídeo. E vocês já fizeram roteiro
para o áudio. E quando a gente vai falar sobre o roteiro do vídeo, você vai perceber que ele se estende a um storyboard. Isso é muito importante que vocês saibam. E o motivo desse storyboard, tornar ilustrativo aquele conceito mental. Para que você possa fazer o quê? Verbalizar, né? Ser possível produzir, né? E fazer um orçamento adequado àquilo que foi estabelecido e ilustrado, né? Então, quando você pensa assim, preciso contar uma história de um comercial, o que eu preciso ter em mente, né? É preciso ter em mente que o comercial audiovisual precisa, além dessa questão de contar a história, nesse caso, quando a gente fala comercial, nós estamos falando de venda. Então ele tem que ter persuasão do telespectador. Então aquele que recebe a informação visual, ele precisa entender e ser persuasivo sobre o assunto. Então isso é muito interessante. Você vai construir o seu storyboard, você vai fazer toda a história para se fazer uma produção audiovisual, você precisa entender que o que você está fazendo está relacionado a uma área comercial. Então, se está relacionado a uma área comercial, você tem que persuadir. Você tem que criar um elo e nesse elo você tem que envolver a decisão para a área comercial, ok? Não devemos esquecer, entretanto, que diálogos, trilhas sonoras, efeitos sonoros ajudam a compor o trabalho audiovisual. Então, todo diálogo, junto com as suas trilhas sonoras, seus efeitos, ambienta, cria uma sensação tridimensional para aquilo que você está visualmente recebendo. Então, ter esse cuidado, esse zelo em construir uma história e se preocupar com os efeitos especiais, com a forma que esse diálogo vai ser feito, com a trilha sonora de fundo, harmoniza, né? Cria uma... Você deixa mais lapidado o seu comercial. Você torna o mais envolvente para você poder persuadir. Lembre-se que as imagens serão as principais responsáveis aliadas no trabalho de produção desse comercial. Então, olha só. Nós temos o visual, que são as imagens, né? O que vai ser capturado, a trilha, o diálogo que pode narrar essa informação visual, os efeitos sonoros que rebuscam, que refinam a questão espacial de um comercial, né, de uma produção audiovisual. E aí volta aquela ideia, né? Se eu estou pensando numa história, se eu sei que esses elementos são fundamentais para fazer a persuasão daquele comercial, para ser um comercial, para ser vendável, para realmente tornar a informação persuasiva, né? Você precisa pensar em quê? Que todos esses elementos, eles possuem técnicas, equipamentos, qualidade e valor agregado a tudo isso, né? Então você sabe que quanto melhor for o comercial, quando ele for mais homogêneo e que todas essas áreas estiverem adequadas ao comercial, a chance desse comercial gerar persuasão e gerar ação de quem está recebendo é muito grande. Então isso custa, né? Isso tem seu valor. Outra coisa importante, né? Quando você vai pensar em contar uma história, a gente sabe que o storyboard é o elemento principal para poder justificar, apresentar aquilo que está na nossa imaginação, né? Então você vai perceber que o storyboard ele tem a função de minimizar as problemáticas quanto às verbas e os orçamentos. Por quê? Porque quando você faz um storyboard, a sua ideia vai para um papel. E essa ideia, ela, pela ilustração, ela torna-se mais esclarecedora e facilita a forma como você vai apontar para o seu cliente a sua ideia. Ao mesmo tempo, justificar a forma que será capturado. Se terá locação, se terá cenário, se terá objetos em cena, né? E o storyboard ajuda muito o profissional técnico, porque ele já entende como ele vai captar a cena. E ajuda a pós-produção, porque você na pós-produção usa o storyboard para acertar a sequência das cenas. Porque nem sempre o que é capturado na hora da fotografia ou na hora do vídeo
ou na hora do momento, ele está na sequência da história. Veja bem, quantas novelas, quantos filmes, quando vocês veem os bastidores, como foi capturado, os diretores eles levam toda a coreografia, todos os artistas, todos os elementos, né, para um lugar, né, e nesse cenário ele captura cenas que pode ser o começo, meio e o fim da história. E essas cenas são capturadas nesse momento, por quê? Porque é uma viagem só, é uma locação só, os atores estarão ali no mesmo momento, né? A gente já vai capturar a cena para todas as histórias. Então o storyboard ele tem essa função, ele vai te ajudar a minimizar custos, porque você vai otimizar. Se você tem uma cena do lado de uma pirâmide lá no Egito, no começo da história aparece essa cena, no fim da história aparece essa cena, pelo storyboard você percebe isso, você ajuda os profissionais a capturarem essa cena, e na hora que a pós-produção estiver fazendo a edição, ela vai entender onde deve ser encaixado. Agora, você imagina sem storyboard, sem essa informação, contando uma história desse jeito, como é que você alinha tudo isso? Né? Então, essa é uma ideia. É importante saber as funções do storyboard. Uma outra questão super legal, né? A utilização dos planos para contar a história. Vocês vão ter uma aula dedicada à construção de planos. Porém, turma, que é bem legal, vocês vão ver que nessa aula tem vários links e um deles vocês vão assistir os planos, né? O porquê fazer planos, né? Como se faz planos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas é muito legal saber que para se fazer um storyboard, você tem que envolver nele a técnica que ajuda a visualizar como vai contar a história, saber desenvolver através dessa técnica a história com a função comercial. Cada storyboard auxilia a entender como cada tomada aparecerá na cena. Então, cada quadrinho daquele a gente chama de tomada, né? O que quer dizer isso? Que a gente consegue entender naquele enquadramento ou naquela tomada o que vai ter de elementos de produção, qual é o movimento, qual é a ação, o que está acontecendo, qual é a visão do câmera para capturar a cena, qual é a dramaticidade da cena. O storyboard te ajuda a esclarecer, né? E ele é técnico, ele te ajuda a alinhar, por exemplo, você pode criar sinalizações para dizer câmera, movimenta daqui para lá. Você pode mostrar sinalizações do movimento do próprio personagem. Então isso ajuda o ator também. Né? Nós temos que levar em consideração que o storyboard não é só para a área técnica. Quer dizer, tudo é área técnica, mas não é só para a área de pós-produção ou da área de captura. Mas ele envolve também para que o ator consiga entender a questão espacial do comercial, né? Ele saber as ações que ele vai fazer. Então storyboard é extremamente importante para se produzir um comercial. Vocês vão ver no link, tem um outro link também junto, que existe vários na internet, um comparativo do storyboard e da cena feita. Vocês vão perceber como é esclarecedor o storyboard. Esse foi um vídeo que eu separei do McDonald's, vocês vão ver uma ação, um comercial, a reprodução do storyboard nas cenas. É muito legal, muito, muito legal mesmo. Um plano permite ilustrar tomadas individuais para mostrar configurações de câmeras e outras opções que você terá à disposição. Então, assim, o que eu estava dizendo, nessas tomadas desses planos, é um facilitador para você configurar a forma como vai ser capturado, para você configurar o cenário, a forma como os modelos, né, os atores estarão em cena. O objetivo do storyboard é facilitar a visualização e apresentar opções para obter as imagens desejadas. Então isso é muito legal que vocês saibam. O storyboard, a principal função dele é tornar, né, de uma forma resumida e visual, essas questões que são problemáticas para a área de pré-produção, produção e pós-produção. Então, o storyboard é a essência para qualquer construção de comercial audiovisual. Por isso que eu gostaria muito que vocês tomassem muita atenção com isso e fizessem sempre. Sempre façam um storyboard. Não importa o seu traço, a forma como você se você é especialista ou não em ilustração, não importa. O importante é você tornar isso visual. Então,
por linhas, por formas simples, primitivas, faça o desenho da cena. Tenta ilustrar esse desenho que está no seu mapa mental. E aí, turma, o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da apresentação dessa aula, e aí eu vou mostrar para vocês o que eu deixei disponível, né, lá no Google, que a aula de hoje vocês devem assistir, né? Então, a primeira delas, né, eu gostaria muito que vocês até tentassem respeitar essa ordem do que vocês vão assistir, tá? Então, primeiro assistam esse vídeo do McDonald's, tá? Que esse vídeo do McDonald's esclarece o comparativo entre a cena do filme, né, e o storyboard criado. Olha só que legal, né? Você pode perceber que os elementos não são os mesmos, mas o enquadramento, a forma de se pensar, o jeito de imaginar a cena, ele é esclarecedor, né? Então aí cabe cada profissional de cada área que vê o storyboard interpretar isso e aplicar a sua técnica para a cena ser feita. Observem também que esse storyboard ele é um storyboard bem ilustrado, né? Dá para perceber aqui que as características desse storyboard é um sketch, né? Uma ilustração melhor. Mas olha só, você tem umas bolinhas aqui no fundo que representam luzes, né? Então é muito legal que vocês saibam que vocês não precisam ser peritos em desenho para fazer um storyboard. Inclusive, turma, eu quero aproveitar, já que a gente está nesse momento da aula, e mostrar para vocês que existe um site. Então, para aqueles que não desenham, existe um site que você pode criar seu storyboard. Olha só que legal, hein, gente? Existe um site que você consegue criar o storyboard partindo, ó, de elementos, de cenários, né? Você fala assim, bom, que cena que é? Né? Então você tem aqui cenas, você tem aqui os personagens, então você tem um filme medieval, cultural, que são crianças, né? Então você tem aqui, né, teens, adultos, as cenas, olha lá, indoor, né, clássica, histórica, country, tá vendo? E aí você arrasta, olha só que legal, você arrasta, criou a cena, aí você vem aqui, caractere, um personagem assim, arrasta para cá, olha só que legal. Então você pode, ó, de uma forma super simples, construir o que? O seu storyboard. Você pode trocar a cor do uniforme, tá vendo? Olha, amarelo. Você pode criar poses. Olha que interessante, turma. Então você não precisa saber desenhar para fazer um storyboard. Você tem elementos disponíveis para que você faça isso. Ajoelhado, sentado. Quer dizer, é uma forma super mais simples, né? Pensando em construção da ideia, né? E você consegue, aqui você tem várias opções, né? Eu estou dando exemplo, mas você tem forma, você tem informação, você tem símbolos, informações para cenários, né? Informações técnicas para você poder alinhar. Então, eu achei muito pertinente deixar disponível para vocês essa oportunidade de se fazer um storyboard com elementos já ilustrados, né? Mas é lógico, eu prefiro fazer um rabisco mal feito, mas com os meus detalhes, do que tentar encontrar nessas cenas detalhes melhores, né? Então, eu acho importante que vocês conheçam, então eu deixei aqui o link do storyboard. Então, olha só, na ordem aqui, assistam o filme do McDonald's, entra no link de como se faz um storyboard. Aí eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo. Esse vídeo é muito legal, é muito bacana, que explica a produção do storyboard, né, o porquê de se fazer. Né, você vai ver que é uma artista que ela explica um pouquinho sobre o storyboard nesse episódio. Eu acho muito legal vocês entenderem, porque ela deixa bem claro o valor de se fazer uma história, um conteúdo. E o storyboard tem essa função de trazer essa função de história na prática. Então ela dá dica de pesquisa,
ela vai te mostrar aqui, ó, quer ver? Eu vou dar uns exemplos, deixa eu chegar um pouquinho mais à frente aqui, ó. Ela vai mostrar para vocês que quando você faz um storyboard, você tem que levar em consideração as tomadas, né? E aí você vai ser o seu primeiro contato com os planos de câmera, que a gente vai falar na aula que vem. Mas você já vai perceber que pelo storyboard é importante você pensar nos planos de câmera. Por isso que se fazer um storyboard, ele está relacionado muito à informação técnica de dar valor à história, construir a história, entender tecnicamente os planos, as tomadas de cena, para que essa história ela faça sentido, ela tenha um elo visual, né? Então vocês vão aprender aqui algumas tomadas e o porquê essas tomadas são importantes, né? Quando usar uma tomada ou outra, né? Qual é a função dela para se fazer uma cena para o filme, para o comercial, tá? E aí, por fim, turma, a hora que vocês acabarem de assistir esse filme do Quasar, eu vou pedir para vocês assistir o quê? Que eu achei muito importante que vocês saibam, e isso vai vir lá na pós-produção depois, mas é uma dica muito importante que poucas pessoas entendem para que serve a claquete. Sabe a claquete? Tá, tomada 1, tomada 2, para que ela serve? E o brainstorm, ele mostra, ele é muito bem didático, a forma esclarecedora dele, de apresentar como funciona, o porquê que serve a claquete, quais são as funções dela. Então eu espero que vocês tomem proveito dessa aula e aprendam com esses links, ok? Então eu deixei todos linkados, agora eu vou postar esse vídeo que eu estou gravando e vocês vão ter essas duas informações, esses 4 vídeos mais a minha aula, tá bom? Então, uma excelente aula para você, mais uma vez, e a gente se vê na próxima. Valeu?